Boa noite, meus amigos. Para variar, sempre um prazer recebê-los aqui. Cleveland, Rodrigo, o nosso global Victor Loyola. Sempre um privilégio para mim poder estar dividindo esse bate-papo aqui com vocês. Né? Tiro, porrada, bomba e ciclone. O Brasil cada vez mais nos surpreendendo. Né? Cada semana o roteiro toma rumos inesperados. Né? O pessoal do House of Cards deve morrer de inveja do Brasil e eu tenho certeza que eles devem acompanhar o noticiário em cima. Quem sabe aí pensando, se forem lançar uma nova temporada, pegar alguns subsídios aqui em terras tupiniquins. Bom, queria começar o nosso bate-papo de hoje, que já é uma tradição, talvez aí trazendo uma luz do final do túnel com o nosso próximo contratado aí da Rede Globo, aí, que ambiciona aí protagonizar uma novela com a Juliana Paz, segundo informações de bastidores, que ele nos trouxesse aí os últimos números do Covid, que eu espero que sejam melhores do que a gente vem vendo até agora. E aí, Vitão? Não mudou muito, tá? A gente tá ainda lá em cima, com uma leve baixa. Hoje foi um dia ruim, ontem tinha sido um dia bom, 1038, comparado a 1185, e hoje foi 1252, comparado a 1141. No acumulado da semana, a gente está 3% mais baixo. Agora, 3% na prática não suaviza para ninguém, né? Em termos de média diária, média móvel semanal, a gente hoje está com 987. Dentro desse platôzão que a gente está desde o dia 66, nós estamos há 43 dias mais ou menos no mesmo estágio, né? Dentro desse platô, o ponto de mínimo foi de 923 e o de máximo foi 1058. Então a gente está hoje com 987. Ontem era 971 e o dia de hoje meio que interrompeu uma série aí de 3 dias sucessivos de baixa. A gente cai 3, sobe 1, cai 3, sobe 1 e vai caindo bem devagarinho. No fundo, essa é a situação. Então, devemos fechar de novo a semana levemente inferior. E é irritante isso, né? Eu fico bem irritado, porque parece não ter fim esse platô. Na prática, dada a nossa lentidão em registrar tantos casos quanto óbitos, né, é uma lentidão recordista mundial também, provavelmente a gente já está em queda. Só não dá para enxergar isso. Provavelmente a nossa curva é parecida com a da americana. Ela já deve ter um pico um pouquinho mais alto no passado e agora está caindo. Só que isso não dá para capturar, né, com as informações que a gente tem. Tem gente que mostra informação olhando apenas o óbito na data do óbito. Só que essa informação também é insuficiente porque, como nós demoramos muito para registrar, as últimas 2 semanas não são reais. Então, para eu ter certeza do que aconteceu, eu preciso esperar mais 2 semanas para que o óbito, na data do óbito, seja de fato registrado corretamente. Comprovando a máxima, hein, Vitor? Comprovando a máxima que no Brasil até o passado é incerto, né? O passado é incerto, que é um deserto estatístico, né? Mas, enfim, pior dos casos, olhando o copo meio cheio, não está piorando e nem parece que vai piorar. O problema é que também não melhora a ponto de nos darmos por mais tranquilos, né? Ainda temos uma situação... E aí, a conversa de sempre. Os mais afetados estão caindo, você tem uma subida nos menos afetados, capital está melhor, capital de São Paulo melhor, interior ainda pior, isso aí não mudou nada. É característica do país continental, né? São várias pandemias dentro de uma pandemia só, né? Estados Unidos acho que repete isso também um pouco, né? Repete você vê também. Que você tem um aumento de casos, né, na Flórida e no Texas, se eu não me engano, enquanto que em outros lugares já num declínio, né? Agora, fala-se muito desse negócio de aumento de casos. Essa também é uma questão inconclusiva. Porque você pode estar aumentando o caso por N razões. Você está testando muito mais. Então, simplesmente, você está dando luz a casos que já existiam e não estavam sendo contabilizados. 2, o delay entre a data do contágio e o registro do caso é de 35 dias. Também somos lerdos aqui.
Então, muitos desses casos, na verdade, que estão surgindo agora, o sujeito já foi curado, inclusive. Né? Então, assim, esse aumento de casos é uma névoa, não dá para dizer se é bom ou se é ruim. Se os casos aumentarem e não houver aumento nas internações, é uma ótima notícia. Ele só vai ser um problema se a gente tiver experimentar aumento de internação. Então, Não, mas não parece que isso vai acontecer, né? Porque se demora 30 dias para 35 dias para registrar, né? Então, quando isso acontece, eles estão curados já, aparentemente. Ou já morreram, né? Ou já morreram. Agora, né, o número crível mesmo é o volume de internações. Esse é o número crível. E aí tem uma outra informação que também sai na imprensa, que ela é tendenciosa, não é tendenciosa, mas ela leva a conclusões erradas, é a utilização dos leitos de UTIs. Porque, normalmente, as cidades estão travando leitos de UTIs para o Covid. E esses leitos de UTIs são uma parte do total de leitos. Então, quando você chega meio perto da capacidade, você tem ainda condições de liberar mais leitos. Então, não quer dizer que está acabando. Então, um exemplo claro disso é uma estatística que eu vi de Curitiba. Curitiba tem 1.080 leitos de UTIs. E aí a informação era, olha, já está com 90% da ocupação, 236 leitos. Mas, bom, os 236 leitos são 23% do total. Se precisar, a turma libera mais. Então, assim, não é uma situação, não é que é 85% do total de leitos, entendeu? Efetivamente, né? Então, assim, aí você lê a informação, você não sabe o que está por trás dela e passa a ter uma sensação de que está perto do colapso. Não é verdade. Mas, enfim, a gente já está há 110 dias nisso, né? Então, essas coisas já até é mais do mesmo, né? Eu acho que todo mundo já trabalha com o cenário de que talvez no mês de agosto a gente já tenha retomado um pouco de normalidade. Eu estou curioso para saber e aí vou passar a bola para o Cleveland. Eu quero saber do tamanho da encrenca na economia. Se nós já temos algum final. O trimestre acabou, né? Nosso trimestre acabou. O trimestre Covid acabou. Aí o bicho vai pegar. Aliás, eu acho que a gente não precisa necessariamente seguir uma ordem aqui, talvez aí um bom gancho, Cleveland, é falar aí do último CAGED e também lá do payroll, né? Parece que esses números vieram um pouco melhor que as expectativas e sinalizam uma tendência aí de recuperação ou de desaceleração de um cenário ruim, né? Parece que em linhas gerais as expectativas mais pessimistas não estão se confirmando e a gente parece que está tendo um resultado melhor do que esperado, né? Eu ainda acho cedo. Eu ainda acho cedo para a gente ter qualquer análise mais definitiva. Acho que os números estão começando a aparecer. Talvez o resultado no nível de emprego ele não aconteça na mesma rapidez que a gente imagine, porque tem um pequeno detalhe que a gente precisa considerar. Algumas empresas elas estão tentando segurar e elas não têm uma visão clara do que vai ser lá para frente. E dependendo do que tiver lá para frente, a gente vai ter muito problema. Então, olhar número de desemprego só atualmente, eu acho que é muito pouco. O que eu tenho observado e conversado com pessoas de presidentes de associações e observado no dia a dia mesmo, com clientes, é que o crédito está sendo um grande problema. O crédito para levar a empresa para frente é um dos maiores problemas que a gente tem atualmente. E isso está muito associado ao fato de que os grandes bancos, com certa razão, eles não emprestam porque tem um problema de assimetria informacional, eles não sabem quais são as empresas que vão sobreviver nessa história. E quando emprestam com juros mais elevados. E aquelas linhas de crédito que o governo tem cedido são linhas que têm alguns problemas. Parece que essa semana começaram a entender um pouco melhor e começaram a consertar algumas dessas linhas de crédito. Mas não está chegando para as menores empresas, porque os grandes bancos e os bancos públicos não têm a capilaridade necessária para pegar esse nível de empresas menores, pequenas e médias empresas. Então, o problema que a gente tem
nesse momento é como estender essa capilaridade, como fazer com que as fintechs participem mais desse processo, que são elas que estão mais ligadas a essa economia menor, digamos assim, que emprega uma boa parte das pessoas. Então, acho que a gente ainda precisa esperar um pouco mais. Eu cheguei a ver algumas mudanças de cenários de bancos, consultorias econômicas, mas não muito relevantes. Continuam com o nosso piso, que a gente ainda mantém em torno de 7%. O que eles estão apontando alguma coisa em torno de queda de 6,5%, mas tudo isso, gente, é muita especulação. A gente vai ter que entender um pouquinho melhor como é que essas empresas vão lidar com esses próximos 2, 3 meses, como é que o crédito vai chegar, se é que vai chegar de fato a essas empresas e qual a perspectiva que a gente tem na outra ponta das pessoas continuarem a receber alguma renda. Mas é muito complicado. A situação, eu acho que ainda é muito grave. A gente tem que esperar para ter uma análise um pouco mais clara de para onde a gente vai caminhar. Ô, Cleveland, só concluindo aqui, falando em outra renda, e aí, tá fazendo bom uso do seu auxílio emergencial? Agora explica, né, Marcelo? Agora que você está acusando de... Bom, o Cleveland está vivendo a seguinte situação, né? Alguém se aproveitou dos seus dados e fez uma solicitação de um auxílio emergencial, que inclusive foi aprovado, né, Cleveland? E foi aprovado e você paga a primeira parcela. E aí você, bom, tentou entrar em contato com o banco. Conta um pouco aí para a gente como é que está sendo a sua saga em relação a terem usado seus dados para a solicitação do auxílio emergencial. Não, chega a ser uma tragicomédia, né? Porque eu vi a questão de um mês e pouco, uma matéria falando de fraude. E aí, eu, como sou campeão de fraudes, usando meu nome, eu resolvi verificar se estavam usando meus dados também para pedir o auxílio emergencial. E qual não foi minha surpresa, entre aspas, quando eu descobri que, de fato, tinham pedido e estava em análise. Eu, mais que depressa, tentei entrar em contato com todos os telefones da Caixa, fiz reclamação no saque, entrei no Facebook, mandei mensagem e simplesmente fui ignorado. Recebi respostas clássicas do tipo: se você precisa do auxílio emergencial, entre no link e tal, não sei o que, faça isso tal, e assim por diante. Bom, fiz minha reclamação, deixei. Esse final de semana a gente viu uma matéria no Fantástico sobre fraudes de empresários e coisas do tipo, pessoas que não precisavam, e aí eu resolvi checar. Aí eu descobri que tinha sido aprovado, e na segunda-feira, depois de 2 horas tentando ligar para a Caixa, para a ouvidoria da Caixa finalmente, eu descobri que tinha sido paga a primeira parcela. E eu fiz a reclamação. E a reclamação continua, tem o número de protocolos e tudo mais, mas o negócio continua solto. Ou seja, a incapacidade do governo cruzar a informação de imposto de renda, de pagamentos de INSS, é algo que me assusta. Enquanto eu, que não preciso, fiz de tudo para mostrar que era uma fraude, eu vejo outras pessoas que não conseguem e que de fato precisam, pessoas que são muito necessitadas. Então, isso me revoltou até o ponto que eu fiz questão de colocar isso na imprensa. Vocês devem ter visto isso, inclusive, que saiu uma nota no jornal O Globo sobre o assunto. E tenho tentado desde então entrar em contato, só que até agora, até o momento, não recebi uma resposta sobre isso. Vamos torcer para que eles aprimorem isso e para que pessoas que precisem do auxílio tenham a sua negativa revista, uma vez que muita gente que não precisava está recebendo, e casos como o teu. Bom, na semana passada, nós tínhamos um breaking news, né, no finalzinho lá do nosso bate-papo, que tinha sido a indicação de um novo ministro de Educação. Ninguém conhecia muito bem, ali num primeiro momento parecia ter um bom currículo, já surgiram algumas dúvidas, e como Roque Santeiro, né, aquele famoso herói sem ser, o ministro que nunca foi, já foi embora. Eu particularmente, nesse episódio todo, tenho alguns aspectos que me chamam a atenção. Assim, alguém inflar o seu currículo, ainda que seja algo repreensível, também não chega a ser novidade, né? Não faltam casos aí que a gente pode aqui falar alguns nomes, né? Desde lá dos anos 80 ou 90, 80, caso da Marilena Chauí, né? Passando aí pelo Celso Amorim,
a Luiz Mercadante, mais recentemente a nossa ilustríssima presidente, que tanto nos faz falta aí, né, em momentos difíceis para que a gente dê um pouco de risada, mas por fim agora o último indicado aí para o Ministério da Educação. Então, não deixa de ser condenável, criticável, mas não é nenhuma novidade. Nesse episódio, o que a mim particularmente chamou bastante atenção é que o governo não tivesse gastado uns 15 minutos aí para dar uma checada nesse currículo, uma vez até que ele foi usado como uma peça de propaganda das qualificações do novo indicado, coisa que a oposição e a imprensa fizeram com muita rapidez, né? Então, a mim, por exemplo, soa bastante assustador. Eu queria a impressão de vocês aí em relação a esse episódio surreal, né? Bom, semana passada eu fiquei meio assim também. Eu fiz vários comentários, eu entrei no Lattes do Decotelli e tal. Eu enfatizei que o que a gente precisava é de alguém com capacidade de gestão. Mas, assim, os fatos mostram que ele não tinha muita capacidade de gestão, porque ele não conseguiu gerir o Lattes dele, até para sumir com a informação falsa antes de ser divulgado a sua indicação para o Ministério da Educação, né? Então, é uma decepção, né? Porque eu, como acadêmico, eu fico pensando por que o sujeito precisa tanto inflar o seu currículo com uma informação falsa, porque sendo a informação falsa, uma hora acaba sendo descoberta, né? Então, é muito preocupante isso, né? E a gente já sabe que é uma prática disseminada entre vários políticos, né, que fizeram isso, como a Dilma, né, como outros políticos, Celso Amorim, o ministro Alexandre de Moraes, né? Cuidado, Posso ser preso. Cuidado, olha lá, hein? Você tem o Ricardo Salles, que fez isso, a Damares. Exatamente. Também. Isso, Damares. É uma prática corriqueira. Então, mas é inaceitável. Vamos dar uma flor. É inaceitável, assim. É inaceitável. As pessoas têm que ter, assim, desconfiômetro, certo? Então, pensando no caso em particular, se eu sou chamado para ser ministro da Educação, sabendo que eu não sou doutor, mas tenho lá no Lattes, botei que eu sou doutor no Lattes, o que eu tenho que fazer? Tem que tira do Lattes, né? E pronto, está resolvido, sabe? Porque uma coisa leva a outra, aí falando, ele praticou plágio, que é uma outra coisa absolutamente inaceitável. Praticou plágio. A gente pode discutir se praticou ou não praticou, sei lá, analisar o caso, que esse é um caso mais delicado. Mas você vê, o ponto é que uma vez que o currículo, né, que o título de doutor foi constatado que não existia, aí as pessoas vão procurar outras coisas. A outra observação que eu queria fazer, só para concluir rapidamente, é o seguinte. Esse governo, ele está sendo... Ele dá um passo, todo mundo fica de olho, né? Ele é impressionante. Eu gostaria que esse tipo de escrutínio tivesse acontecido com outros indicados para o Ministério da Educação, né? E não foi isso que aconteceu exatamente. Para quê? Para que a gente tivesse, né, certeza de que não ocorreu isso também com outros ministros que ocuparam aquela pasta. Mas, enfim, é lamentável, é isso. Lamentável. E aí, Cleveland, alguma consideração aí sobre esse episódio? Eu não vou falar especificamente sobre o caso do professor, que seria ministro, porque eu acho que o Rodrigo já falou tudo, mas eu vou dar um depoimento sobre o que aconteceu comigo quando eu fui para o governo, só para vocês terem uma ideia de como isso é estranho. Quando eu entrei no governo, eu fui analisado em todos os sentidos pela BIM. Assim, levantaram minha vida Só por uma inteira. curiosidade, Cleveland, você foi conselheiro do CAD, não foi isso?
Fui conselheiro do CAD, trabalhei como secretário adjunto no Ministério da Fazenda também. Então, para eu entrar no governo, a minha vida foi escrutinada, foi verificada. Qual foi a época, Cleber? Qual foi a época? De 99 até 2004. E o que aconteceu de diferente no meu caso? Descobriram que uma empresa que eu tinha supostamente fechada há 5 anos e que para mim estava fechada, tinha uma dívida tributária de R$120, alguma coisa do tipo. Que o contador tinha fechado, esse negócio ficou e eu não sabia. E aí descobriram isso. E quando descobriram isso, coisa que nem eu sabia, eu obviamente não pude assumir o cargo. E aí eu tive que primeiro resolver isso para poder assumir o cargo no governo. Então, para vocês terem uma ideia, eles verificavam à época absolutamente tudo, desde currículo, tudo, ponto a ponto, detalhe a detalhe, e descobriram uma coisa que nem eu sabia. Obviamente eu resolvi e deu tudo certo. O que me causa estranheza é a pressa desse governo de já falar, olha, tal pessoa vai assumir tal cargo sem fazer uma investigação prévia, mais detalhada. E mais estranho, porque ele já estava dentro do governo, e ninguém discutiu isso, né? Então verdade. É algo mais estranho ainda. Então, eu não sei o que tem acontecido, mas o que me causa estranheza é o governo sabendo que está sendo olhado o tempo todo, e todo mundo vai pesquisar tudo, deixa o negócio desse acontecer. É isso que me causa estranheza. O Alguma governo é coisa amador, isso? né? O governo é amador. Alguma coisa sobre esse episódio, Victor? Não, além do que já foi dito, acho lamentável que houvesse um currículo forjado, né? Acho que é uma prática corriqueira e inaceitável. Quando o cara começa a ser pego numa sucessão de mentirinhas, fica difícil mesmo para o governo bancá-lo. Politicamente, ele poderia até assumir o cargo, porque, afinal de contas, os exemplos aí são inúmeros, né? Mas seria muito, muito desgastante. Então, o correto, de fato, é cada um pega o seu rumo. Agora, parece que a gota d'água da não nomeação dele foi a Getúlio Vargas dizer que ele não era professor, sendo que ele era professor, só não era um professor CLT. E aí me parece mesmo aquela conversa de chutar cachorro morto que você tinha mencionado no começo. Achei também muito deplorável essa atitude da Getúlio Vargas em relação à pessoa, né, que acabou assumindo um ônus muito maior do que lhe caberia pelo fato de ser alguém que tenha inflado o seu CV, né? Então ele acabou sofrendo foi metralhado de um modo desproporcional, diria. É isso. Só para deixar claro, ele era professor da Fundação Getúlio Vargas, de cursos de extensão, MBAs, e mais, ele foi premiado como bom professor nesses cursos e apresentou esses prêmios, não eram falsos. Então, cara, é inaceitável, é lamentável, assim, tipo, é inacreditável também, porque dizer isso, né? Quando todo mundo sabe que a Fundação Getúlio Vargas tem vários sistemas tem vários, vamos dizer assim, tipos de professor, né? Uns recebem na PJ, outros são CLT, outros recebem na PJ e na CLT. Tem vários arranjos ali, né? Da minha parte aqui, para encerrar o tema, disso tudo também, o que eu lamento é a tragédia pessoal, né? Porque, ao final das contas, ali no centro daquela situação tem um ser humano, uma pessoa, um pai, né? E que foi, por fim, por erros que cometeu e parte por essa síndrome da Geni, da qual ele foi acometido, né? Ela é feita para apanhar, ela é feita para cuspir, maldita Geni, joga bosta na Geni, né? Então, o cara estava caído ali, então fez fila para chutar o cachorro morto. Sim, eu sinto, acho que o governo foi bastante amador. Eu acredito que não se trate ali de necessariamente uma má pessoa, tem as suas qualificações, mas realmente ali para o cargo e para indicação, especialmente de um ministério, né,
que tem uma importância orçamentária e mais que isso, e nesse governo em particular, né, tem essa questão ideológica, né, então, que está tão sob holofotes, em uma indicação tão equivocada. Bom, mas é isso aí, vamos ver aí se na próxima semana a gente já tem um novo ministro e talvez a gente possa comentar sobre esse novo ministro, seu currículo, que a gente espera que não tenha as inconsistências que foram Já constatadas temos um nesse... novo ministro? Não sei. Não, ainda não, mas tem alguém ligado ao ITA, que agora me falta o nome, né? Que É parece o ser o reitor do nome. ITA. Isso, exatamente, que parece ser o Marquesa. nome. Ex-reitor do ITA, exatamente. Parece que ele já fazia Ex? parte desse. Que é o Parece que atual, ele, né? eu não tenho certeza, eu acho que é ex. Eu acho que ele já faz parte do Não, ministério. eu acho que ele já foi reitor uma vez e é reitor novamente. Foi isso que eu li. Então, vamos torcer, né? Mas assim, fiquem certos de que se ele for nomeado, teremos reportagens aí a dizer que o curso de engenharia do ITA está igual ao da Universidade de Pirapora do Norte. Fiquem certos disso. Aliás, eu vi uma ótima desse contorcionismo que a imprensa em geral tem feito sobre as mais diversas notícias, foi que o seguinte, só para abrir um parênteses aqui, que as manifestações do Black Lives Matter ajudou a conter a contaminação do coronavírus. Por quê? Foi? E é verdade, qual é a teoria defendida? A teoria defendida é a seguinte, que os protestos fizeram com que a maioria das pessoas ficasse em casa. Então, nesse sentido, as aglomerações causadas pelos movimentos do Black Lives Matter foi positivo para o coronavírus. Então, você imagina quanto é que esse pessoal aí não gasta, né, em quiropraxia para conseguir colocar a coluna no lugar diante de tanto contorcionismo que são capazes, né? Eu lembrei da história aqui e achei sensacional. Eu vi isso em alguma manchete. Eu falei, meu Deus do céu, eu morro e não vejo tudo. Falando em morrer e não ver tudo, nós fomos privilegiados em vermos acabar uma obra pública que parecia eterna, que era a transposição das águas do Rio São Francisco, né? As obras Acabou mesmo? Acabou de então, vez? Parece que acabou. É uma coisa incrível de acreditar, mas parece que acabou. Sei lá. Olha, bom, tem uma briga aí de narrativa, quem que é o pai da criança, né? O PT diz que o pai da criança é o Lula, uma vez que quando o Bolsonaro assumiu, a maior parte da obra já estava concluída, segundo consta aí 94%. Já os simpatizantes do Bolsonaro dizem o seguinte, 94% não é 100%. Né? Se a passagem custa R$4,40, você der R$4 para o cobrador, você não consegue passar ali na catraca, e que no final das contas o que vale mesmo foi ter acabado a obra, porque afinal de contas essa é uma obra que ia sendo estendida, né? Vítima de mais e mais aditivos e uma fonte inesgotável de desvio dos recursos. A pergunta que fica é: quem é que é o pai da criança? É o Bolsonaro? É o Lula? Nenhum dos dois? O que você acha, Rodrigo? Olha, cara, o pai da criança é quem conclui a obra, eu acho. Não sei. Pode ser um viés ideológico meu. O Lula deve ter feito alguma coisa para a obra, mas não concluiu. E mais, né? Ele orçou a obra num nível que se multiplicou por 3 ou 4 vezes, né? Em termos de bilhão de reais. Não entregou, né? Não entregou. Eu não sei. Nós temos um passado triste, né? Com esse negócio de petrolão, de propinas que eram feitas nessas obras, né? Belo Monte, não sei o quê. Então, assim, eu não acho que é possível até que essa obra tenha sido resultado dessa intenção de roubar, de desviar dinheiro público. A obra é importante, né? Evidente, ela leva recursos hídricos para locais mais secos. Eu acho que ela é importante, ela vai ajudar aí a desenvolver as regiões mais secas do Nordeste e tudo mais. Mas o pai da criança é quem terminou. É quem terminou e quem inaugurou. Ele terminou a obra, ele colocou até o exército para terminar, teve a capacidade de terminar, e veja que numa situação de crise, numa situação de restrição orçamentária bastante importante, conseguiu terminar. Então,
ainda que não se possa dizer que o mérito é todo dele, do atual presidente, tem o mérito de conseguir concluir. Eu diria o seguinte: se fosse um outro presidente, não concluiria, né? Se fosse a outra opção, acho que não concluiria. E aí, Cleveland, quem que é o pai da criança? Marcelo, eu só sei que eu não sou o pai da criança. Se fizer o seu DNA, se for no ratinho lá ver quem fazer o teste do DNA, não vai dar Cleveland. Não vai dar. Com certeza não vai dar. Eu não sei nem se não é mãe da criança, no caso. Eu acho complicado essa discussão. Honestamente, uma coisa que eu me pergunto, e a pergunta mesmo porque eu não tenho resposta para isso, confesso aqui claramente minha incompetência e incapacidade de avaliar. Eu não sei se foi feito algum tipo de análise de custo-eficiência desse negócio. Não sei se existiam alternativas. Não deve ter sido feito. Não, isso não. Pois é, Rodrigo. Então, uma pergunta que eu faço é exatamente essa. Será que essa teria sido a melhor alternativa? Eu acho que então, é difícil de responder, mas veja, estava quase... Tinha uma boa parte das obras tinham sido feitas. Não, eu acho que assim, no nível que o governo atual assumiu, se ele não terminasse, era pior. Essa é a minha impressão. Não, isso sem dúvida. Chute, mas é um chute, né? Não, isso sem dúvida. Você já tinha imobilizado muito dinheiro. Estava com um custo recuperável lá dentro absurdo. Então, com relação a isso, eu não tenho dúvida. A minha questão é, lá atrás, será que a discussão foi feita corretamente? Será que a gente analisou as alternativas? Óbvio que não. Né? Não precisa nem pensar, não. Então, eu acho que a questão aqui olhando lá para trás, foi um acerto ou foi um erro? Porque antes de falar de pai da criança, a gente precisa olhar lá para trás e ver se a decisão de fazer foi correta. Qual foi o planejamento familiar, né? Pois é. Se não foi, eu acho que pleitear o pai da criança agora também é pleitear o erro que foi construído, né? E quem terminou a obra não tinha outra coisa a fazer. Você não vai deixar uma obra desse nível parada. Então, terminou, acabou, vamos tocar isso em frente. Eu tenho dúvidas... O Cleveland, só permita uma parte, por favor. A questão de pai da criança, assim, é a capacidade de concluir uma obra que estava parada. Né? Eu acho que é isso. Não é dizer, não... Eu nem sei se o Bolsonaro concorda com a obra. Se eu tivesse lá... Não, eu acho que eu concluiria a obra também, se eu fosse presidente. Eu não tenho, eu não só concluiria, como iria até rapidamente terminar essa obra, porque o custo de manter essa obra parada é absurdo. Então. Não, isso não tenho dúvida. Então não é uma crítica ao Bolsonaro ter terminado a obra. O meu ponto aqui é algo que deveria ter sido pensado lá atrás. Para levar tanto tempo, quem é que ganhou com essa história? Foi a sociedade? Foi quem levou esse negócio durante tanto tempo? Então, não é uma crítica ao governo Bolsonaro, ao contrário, é um ponto para se adicionar nessa discussão. O que foi feito lá atrás? E para a gente pensar para não fazer esse mesmo tipo de coisa lá para frente. Então, é olhar para o passado, ver o que a gente errou para não cometer o mesmo erro para frente. Terminar a obra, eu não tenho dúvida que deveria terminar. Eu só não sei em que termos essa obra está, né? Porque a gente já viu tanta coisa acontecendo nessa obra que eu não sei qual o real nível de sustentação dessa obra, né? Mas eu não tenho dúvida, eu terminaria essa obra e eu acho que o governo atual fez muito bem de terminar. E aí, Vitor, quem que é o pai da criança? É o Bolsonaro? É o Lula? Olha, cada é um filho bastardo da bastardo, foto? bastardo. É um filho bastardo? O Lula estourou o orçamento, não terminou. A Dilma não terminou. O Bolsonaro completou 5% que faltavam, né? Também não dá para dizer que ele tem o mérito de ter feito isso. Essa obra é mais um exemplo de mau planejamento, já que era para ser terminada há 10 anos, levou... Quer dizer, parece esse espigão aqui da água espraiada, aquelas estruturas de concreto que estão ali há mais de 10 anos, que era para a Copa de 2014, que vão ficar prontos na próxima Copa. Né? Se alguém lá terminar, isso é uma vergonha, né? No fundo é uma vergonha. Eu acho que ótimo que aconteceu, mas essa obra, no fundo, ela começou... Lula, estão falando de Lula. Né? Lula é um ser quase do milênio passado. Então, assim,
Ele é de 2002, esse senhor, né? Pô, 20 anos atrás estão falando dele aqui. Então, um negócio que é só um exemplo da nossa incapacidade de concluir grandes projetos, né? Aliás, Então, eu espero que isso mude, porque imagine você começar qualquer coisa agora e daqui a 20 anos vem um cara dizer que é o pai da criança de um negócio que começou há 20 anos. Então, assim, ela infelizmente é um exemplo de como nós somos incompetentes. aliás, falando em projetos inconclusivos, vocês viram que beleza o trem-bala lá, ligando São Paulo e Rio? Não viram? Nem Não. eu. Nem eu. Bom, eu vou dar minha opinião sobre quem é o pai da criança. Se o critério for aquele que registrou em cartório, é o Bolsonaro, né? Porque afinal de contas ele concluiu a obra. Agora, se for o critério de quem gerou, né? E aí é muito anterior ao Lula. Esses dias eu ouvi o jornalista José Maria Trindade da Rádio Jovem Pan comentando, né, que a ideia da transposição dos rios São Francisco nasceu com Dom Pedro II, né? E tem registros do Senado já falando sobre isso lá em 1870 e alguma coisa, né? Ele numa visita à região ficou impressionado e teria ali já naquele momento falado de se fazer alguma coisa que seria levar aquela água para toda a região. Então, no final das contas, falando sério agora, né? Quem é o pai da criança, se é esse ou aquele, cada um que tem a sua narrativa, sua opinião, mas eu acho que o mais importante é que, assim, uma vez que a obra foi decidida e que estava lá, que finalmente tenha acabado, que pelo menos ela sirva, a conclusão da obra sirva pelo menos como tapar um vazamento da drenagem de recurso público aí que a gente viu por tantos e tantos anos. Bom, vamos seguir em frente. Agora nós vamos para a seara do nosso amigo Cleveland aí, especialidade da casa, WhatsApp, né? E Cielo, o CAD meteu o pé no freio aí, o que parece que ia ser uma facilidade aí, um meio de pagamento, mas também parece que iria representar uma eventual concentração. Colocaram o marco de castigo, Cleveland? Não, na realidade a posição do CAD já foi revista, né? A medida preventiva que foi baixada foi retirada. O Banco Central continua analisando o caso, né? Mas é um caso que eu não acho que seja tão trivial assim. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o caso, mas eu entendo as autoridades em olharem com mais cuidado o caso, porque envolve dois mercados que são distintos, mas que têm o que a gente chama de efeito de rede, tá? Se você olhar no mercado de meios de pagamento, que a gente considera mercado de dois lados, tem toda uma discussão sobre o quanto você pode gerar de poder de mercado quando você constrói uma rede grande nesse segmento. Do outro lado, você tem o WhatsApp também, que é uma rede que todo mundo está dentro. E você não quebra esse efeito de rede, você não cria um novo concorrente muito facilmente de uma hora para outra em mercados como esse. O que me pareceu foi que o CAD, olhando sob o ponto de vista da concorrência, ele estava com medo de levar para dentro de um mercado de redes como o WhatsApp uma discussão que já vem de longa data sobre condutas anticompetitivas no mercado de meios de pagamento. Então, para quem não sabe, o CAD já teve uma série de análises de casos envolvendo a rede, a Cielo e assim por diante. E essas empresas acabaram fazendo acordos com o próprio CAD para se comprometendo a não criar barreiras estratégicas tecnológicas, a não atuar com cestas, a não impor contratos de exclusividade nesse mercado. Então, tem um histórico grande desse lado. E, de outro lado, também tem um histórico do próprio Facebook com relação ao tratamento de dados, né? Então, o olhar do CAD foi sob o ponto de vista concorrencial. O olhar do Banco Central tem um fator adicional aí, porque o Banco Central, procurando criar uma regulação que gere mais concorrência, ele está tentando criar uma coisa chamada PIX, que é uma facilidade a mais para que as pessoas façam transações financeiras. E, aparentemente, o Banco Central pode ter entendido que o WhatsApp poderia, de certa forma, cortar um pouco esse processo de lançar esse PIX para reduzir custos, gerar mais competição, facilitar a vida do usuário. Então, é tudo muito novo, tanto para o CAD como para o Banco Central.
E foi por isso que eles resolveram fazer isso. Eu não sei se seria exatamente o caso de você baixar uma medida preventiva ou se seria o caso de você esperar um pouco mais para verificar como é que esse negócio se desenvolveria. Mas o negócio está posto e eu acho que essa discussão ainda vai continuar, em que pese o CAD já ter revogado a medida preventiva. Eu acho que tanto o WhatsApp quanto a própria Cielo vão ficar sendo observadas e, particularmente, qualquer restrição que se crie a novas credenciadoras entrarem no WhatsApp ou você começar a levar condutas do mercado hoje existente para dentro do WhatsApp, serão observadas com mais cuidado, tanto pelo Banco Central como pelo próprio CAD. Me diz uma coisa aí na sua opinião. Você acha que os bancos tradicionais, né, estão sob ataque nas mais diversas frentes, né? Na parte do crédito, você tem o surgimento de fintechs, cooperativas, você tem sociedades especiais de crédito, aí, a área do nosso amigo Victor, né? Você tem o surgimento dos bancos digitais. Na área de investimentos, você tem um movimento liderado pela XP, que são as plataformas abertas. Você acha que essa questão dos pagamentos é mais uma dessas frentes em que os bancos tradicionais aí tenderão a sofrer? Mais uma concorrência? Eu vou dar só um exemplo de um dos casos que foi analisado pelo CAD e que o CAD caminhou no sentido de impor restrições à atuação desses bancos, né? Que é o caso que eles chamam de trava bancária. O que é isso? Quando você, um Bradesco da vida, por exemplo, é dono de uma Cielo, de um Bradesco, ao mesmo tempo da bandeira Elo e Alelo, quando você se liga diretamente com os comerciantes para fazer todo o processo de compensação do cartão que a gente paga no comércio, esse crédito que é gerado, muitas vezes, ele é utilizado pelo estabelecimento comercial como uma forma de dar garantia para conseguir um crédito para o próprio estabelecimento comercial. Então, se eu sou uma lojinha, se eu sou um restaurante, eu tenho algo a receber que eu posso utilizar como garantia para pedir um empréstimo. Então, se você utiliza uma linha de crédito com o Bradesco da vida, muitas vezes o comerciante não consegue perceber e o Bradesco da vida impõe uma trava bancária que chega a ser 100% dos recebíveis que esse cara teria direito. Sendo que esse cara pode pedir 10%, 15% do valor desses recebíveis como empréstimo. Então, ele não pode mais usar esse direito que ele tem com o Nubank da vida ou outras instituições para pedir crédito muitas vezes mais barato. Então, esse é o tipo de discussão que está posta. E é uma discussão que está muito premente nas análises do CAD. Então, é uma das questões que o CAD tem medo. É a forma como esse novo produto chamado WhatsApp, que nem é tão novo assim, pode trazer para dentro dele muitas das questões que estão sendo discutidas na esfera anticompetitiva relacionada a toda essa estrutura conglomerada verticalizada. Bom, mas é isso. Então, sinal dos novos tempos, convergência total. Vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história aí e se a gente vai ter em quanto tempo mais essa facilidade, desde que isso não represente um mal para o sistema. Bom, vamos avançar aqui no nosso bate-papo. O auxílio emergencial aí, né? O Cleveland já estava de olho nele lá. Foi prorrogado, né? Vai ter a prorrogação aí do auxílio emergencial. A prorrogação do auxílio emergencial na perspectiva política pareceu ser uma derrota para o governo, sob a ótica da responsabilidade fiscal, uma vez que parece que não era bem isso que a equipe econômica queria. Mas, na ótica política, aquilo que parecia ser algo contra o governo acabou rendendo, a meu ver, na minha análise, eu queria que vocês comentassem isso, eu acho que acabou sendo um gol contra aí do Rodrigo Maia e companhia, porque o bônus político da extensão do auxílio emergencial, eu acho que ele cai direto no colo do Bolsonaro, né? Acho que a população mais humilde, atingida aí por esse benefício social, ele tem muito mais capacidade de associar esse benefício à figura do presidente do que uma decisão do Congresso. Então, a questão que está colocada é essa aí. A prorrogação é responsabilidade fiscal versus dividendo político. Como é que vocês veem isso? Começar pelo meu amigo aqui, Victor. E aí, Victor?
Com certeza, Bolsonaro acaba se beneficiando politicamente. Se você olhar as pesquisas de opinião, destrinchar os números, já é perceptível que ele está revertendo aquela situação de baixa popularidade no Nordeste, aumentando muito a popularidade com segmentos de menor renda. Então, ele está se apossando do antigo eleitorado do Lula sem muita cerimônia. Esse tipo de situação, de auxílio emergencial, etc., cai diretamente na conta do governo federal de quem estiver sentado na cadeira. Não tem como fugir disso. Então, ele vai, se usar se souber usar isso politicamente, certamente vai se beneficiar. Do ponto de vista, Se usar com prudência e elegância. Do ponto de vista fiscal é ruim, mas também, se você observar a situação atual do país, eu acho que é ruim, mas vai fazer o quê? Se está tudo parado, essas pessoas não têm renda, eu acho que nós estamos vivendo quase que um pós-guerra. Não dá para escapar dessa prorrogação, né? Acho que há coisas muito mais graves do que isso em termos de descuido fiscal, né? Então, aqui eu acho que é uma medida, apesar de ir contra as contas públicas, ela é mais que uma medida quase que inevitável. E ela, na minha opinião, favorece muito essa tendência aí do Bolsonaro de ganhar adesão popular nas camadas de renda mais baixa, no Nordeste, e isso acaba sendo uma péssima notícia para o PT, porque são os rincões do PT sendo atacados pela base do Bolsonaro, né? Vai acabar ficando sem eleitorado. Então, eu acho que o maior prejudicado aqui nesse caso era o moribundo Partido dos Trabalhadores. E aí, Rodrigão, nessa linha mesmo, o Bolsonaro sai ganhando? Eu acho que o Victor disse tudo, assim. Eu tenho essa questão fiscal, mas eu entendo que o custo adicional dessa medida é bem baixo em relação ao benefício que vai proporcionar à população, né, de um modo geral, se chegar lá, e certamente um benefício enorme para a popularidade do presidente da República. O meu único senão tá chegando mesmo ou tá indo pro amigo lá do Cleveland? É só isso. Tá vindo para mim, né? Porque pro Cleveland eu acho que não tá indo, mas pro amigo dele que usou os dados dele pode ser que esteja. Então, esse é meu único senão, porque se não estiver chegando, isso é ruim, né? Isso é ruim em todos os aspectos, né? Eu acho que eu tenho a sensação, antes de passar a palavra para o nosso especialista em auxílio emergencial, que deve estar feliz da vida com a prorrogação, né? Eu tenho a sensação que, obviamente, existem esses casos, recurso público, tem que ter cuidado, tem que ter procedimento, existem ferramentas para isso, mas em linhas gerais, em ordem de grandeza, está chegando, né? Eu vejo aqui a moça que trabalha aqui em casa, diarista, pediu lá, eu ajudei ela e ela recebeu o benefício e está sendo assim absolutamente relevante, né? Eu mesmo, ela sem trabalhar, mantive os recursos dela aqui por 2 meses e para ela está sendo uma diferença tremenda assim na vida dela. O que você acha, Cleveland? O aspecto político versus o aspecto fiscal aí, você como a nossa referência aí. Acho que a referência é o Rodrigo, mas vamos lá. Eu acho que tem uma questão inicial que é o problema pessoal. As pessoas estão sem renda. Então, eu acho que não tem nem que se discutir com relação a isso. Não tem como você não resolver esse problema. Ponto. Eu acho que isso está dado. A segunda questão é, politicamente, honestamente, eu estou muito pouco preocupado com essa questão. Se vai dar mais voto ou menos votos para o Bolsonaro, eu acho que nesse momento é o que menos pesa, é o que menos a gente tem que se preocupar. Eu acho que provavelmente sim, vai dar,
Mas isso para mim não é um problema. Eu acho que o problema é o problema pessoal das pessoas e depois como é que a gente vai resolver as contas públicas. Agora, olhando sob o ponto de vista das contas públicas, tem duas questões que são muito relevantes. A primeira é o que é pior? E aqui eu estou falando especificamente só sobre as contas públicas. Você não pagar nada e deixar a economia ir para um buraco sem tamanho que não vai ter como arrecadar lá na frente, ou você vai pagar alguma coisa, gerar um pouco a economia e receber um pouco de tributo lá na frente. Então, tem algo nessa linha. A segunda questão é, sabendo que a gente vai ter um déficit público, e mais do que isso, a gente vai aumentar a dívida, como é que eu resolvo isso ao longo do tempo? Então, talvez a discussão mais relevante seja essa. Como é que eu vou acertar as contas públicas lá na frente? O que eu preciso fazer? Onde é que eu vou cortar? Ou onde é que eu vou aumentar imposto? Porque se eu não fizer isso, a gente vai cair para juros, a gente vai cair para inflação. Então, eu preciso começar a discutir desde agora qual vai ser o ajuste que eu vou fazer lá na frente. Algum ajuste vai ter que ter. Não tem jeito. Alguém vai pagar essa conta. A questão é saber quem. Essa discussão é impopular nesse momento. E tem eleição É municipal péssimo. agora em novembro, sei lá. Então, é por isso que não está tendo, né? Óbvio. O Cleveland, Exatamente. nisso que você ponderou, quanto que as privatizações são relevantes, em ordem de grandeza? A gente consegue... A privatização você gera estoque, você não resolve o problema do déficit. Então, a gente não sabe o que vai sair lá na frente. Você pode ter uma privatização que reduz um pouco o efeito do aumento da dívida, mas você vai continuar com déficit, coisa que a gente já tinha no passado. A questão é que o déficit provavelmente vai aumentar e as demandas sociais vão aumentar. Você não vai sair dessa crise com o mesmo nível de emprego que você tinha antes. Isso não vai acontecer. Então, a gente vai ter que pensar nisso e a gente precisa discutir isso seriamente. E ao invés da gente discutir isso, está todo mundo criando mais benesses sem querer falar aonde é que a gente vai tirar, de onde a gente vai tirar o dinheiro para pagar isso. Então, a gente tem que ser muito efetivo no nosso gasto, saber aonde a gente vai gastar. Gastos sociais são importantes, sim, mas a gente não pode tirar da educação, a gente não pode tirar da saúde. A gente tem que tirar de algum outro lugar. Qual é o lugar que a gente tem para tirar? Você acha, Cleveland, que vem aí um aumento de tributo pesado? Se não vier aumento de tributo, porque eu não acredito em corte de gastos, a gente vai ter mais inflação ou a gente vai ter mais juros lá na frente. Não tem outra saída, não dá para fazer mágica aí. Você vai ter que fazer algum conserto aí, não tem alternativa. O fato da gente ter diminuído bastante as despesas com o serviço da dívida ajudam nessa conta aí? E outra pergunta, o fato da gente... Nossa senhora, Ciro Gomes que não me ouça. O fato da gente ter um nível de atividade muito baixa, não cria espaço também para o governo emitir um pouco? Emitir moeda, você quer dizer? Isso. Vamos lá. É óbvio que você, na medida que você reduz os juros, você tem um déficit total menor. Falando grosso modo isso, né? Sim, claro. Mas e a gente não sabe qual é o tamanho do estrago que essa crise vai levar a gente. Qual é o déficit que a gente vai herdar dessa crise? A gente ainda não sabe isso. A gente não tem ideia para onde vai caminhar a economia. A gente estava falando agora há pouco em redução de 25% a 30% no comércio, que nem vai reabrir. Então, a gente não sabe qual é o impacto disso. A gente não tem como avaliar qual é o efeito líquido disso. Com relação a você emitir moeda, tem uma diferença entre você elevar o nível de preços e inflação. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque se o déficit persiste, você vai ter que sempre financiar o déficit. Você vai ter que, por exemplo, sempre emitir moeda. E aí você tem inflação. Você elevar um pouco o nível de preços não é o problema. O problema é que você nunca consegue fazer só isso. As coisas se retroalimentam, principalmente num país que ainda tem muita indexação. Por incrível que pareça, ainda tem muita indexação. 26 anos depois, né? Exatamente. Deixa só assim, a redução da taxa de juros, assim, a política monetária anteriormente tinha a ver com base monetária, emissão de moedas e tudo mais. A política monetária mais moderna é feita por taxa de juros. Pois bem, a redução da taxa de juros implica necessariamente emitir mais moeda.
né? É isso, senão não é compatível, não é consistente com redução de taxa de juros. Então você reduz a taxa de juros, basicamente você joga mais moeda no mercado comprando títulos, eventualmente, ou rolando a dívida a uma taxa de juros menor. É isso que está acontecendo. Então o governo já está fazendo isso quando ele está reduzindo a taxa de juros. E assim, do meu ponto de vista, isso não tem um efeito muito importante em termos de inflação nesse momento, porque nós estamos numa recessão muito grave. Então, se está numa recessão grave, emitir moeda não me parece que seja um problemão no curto prazo. Não sei como vai ser no longo prazo. Aí que tá. Prazo. Aí é uma outra história. Vou ter que pagar a dívida. Como é que eu vou pagar essa dívida? Eu vou ter dinheiro para pagar ou não? Se a arrecadação está caindo, e está caindo, e vai cair mais, talvez, como é que eu vou ter dinheiro para pagar, para fazer frente às obrigações que já estão definidas em orçamento, né? Bom, resumo da ópera, mais dia menos dia, vamos ter que fazer um omelete, né? Isso. Mas vamos ter que quebrar alguns ovos aí, tomar algumas decisões, amadurecer como sociedade e descobrir que benefícios e direitos eles têm que ser lastreados por geração de riqueza e realidade econômica. Bom, vamos avançar aqui num assunto que, assim, para mim, esse assunto tira o sono em alguns níveis, né? Assim, pelo próprio resultado desse trambolho, mas, assim, pelas ideias que estavam contidas dentro desse PL, que até em alguma medida foi desidratada, que é o PL 2630, que trata aí das fake news, né? Assim, um ataque frontal, a meu ver, à liberdade de expressão. Eu até tinha selecionado aqui algumas questões que tinham me chamado um pouco a atenção, mas uma delas, assim, eu diria praticamente assustadora, que é o projeto prevê que as autoridades brasileiras, né, teriam acesso remoto aos bancos de dados dos aplicativos como o WhatsApp. Né? Então, assim, o próprio WhatsApp deu uma nota, um negócio desse levado ao extremo praticamente inviabilizaria, né, o uso. Inclusive, aqui, uma outra coisa que me chamou a atenção seria a manutenção de registros de acesso aos aplicativos de internet por 6 meses, individualizando o usuário. Né? Então, quer dizer, é um assinte, né? É uma afronta. Eles queriam, por exemplo, exigir a identificação por CPF, RG. O que se tem aí parece que é umas caças bruxas, um frontal ataque à liberdade de expressão. Agora o projeto do Senado volta para a Câmara. Eu queria a impressão de vocês aí sobre esse monstrengo. Quem começa? Bom, quando o jogo aperta, vocês já sabem, né? É você mesmo, Cleveland. Nem adianta olhar com essa cara. Eu? Qual que é a sua impressão aí sobre esse monstrengo desse projeto aí? Vamos lá. Primeiro, a melhor palavra que eu encontro para isso é aberração. Eu não consigo ver uma palavra melhor para esse tipo de coisa. Acho uma aberração, acho um absurdo, uma aberração que parte da hipótese que, em primeiro lugar, é razoável, com base em meia dúzia de aloprados, você criar algo que afete toda a sociedade. Então, porque tem meia dúzia de aloprados, eu vou começar a vigiar toda a sociedade. É um absurdo, ponto. A segunda coisa é oportunismo político. Porque, quer queira, quer não, essa turma já queria fazer isso há muito tempo. Só arranjar o momento certo, a causa, entre aspas, certa para fazer isso. De certo não tem nada. Então, você está juntando uma coisa que é uma aberração, mais uma aberração que a gente está vivendo no país, com um oportunismo político para ter controle sobre as críticas que são feitas aos políticos em geral. Então, é isso. E eu acredito honestamente que esse negócio não vai muito à frente, não. Acho que isso ainda vai parar na Câmara, vai ficar lá estacionado, a sociedade vai se manifestar, a imprensa vai se manifestar, porque afeta a imprensa também, as empresas de telecom vão se manifestar, porque afeta as empresas de telecom também. Então, a pressão da sociedade vai ser muito grande e tem que ser muito grande, de fato. É uma aberração, não tem outra palavra para isso. E aí, Vitor? Além de tudo, pelo que eu sei, haverá um conselho, né? Para ver o que é certo e o que é errado, né?
O Ministério da Verdade aí, né? 1984 Isso na aí veia. eu vou falar para você. Eu acho que isso aí não vai para frente também. Porque quando a proposta ela supera os limites da sanidade, que é o que eu acho que está acontecendo, ela, de alguma maneira, ela é barrada. Em algum lugar do processo, do caminho, alguma mente sã coloca na gaveta, liga o Veja Bem, que isso aí é um absurdo, né? Imagine, agora teremos o Supremo Tribunal da Verdade, com 21 membros, que serão os responsáveis por determinar o que pode e o que não pode ser dito. Isso é o fim da picada. Assim, mas isso aí não vai para frente, tá? E na pior das hipóteses, o que eu entendo é que o Bolsonaro ainda pode vetar. Não é isso? Sim, sem dúvida. Me diga uma coisa, e aí, Rodrigo? E você, o que acha desse trambolho? Bom, assim, isso daí é censura e controle. Isso é um fato. E por isso é uma aberração que o Cleveland apontou. É incrível que nós estejamos discutindo um projeto de lei desse nível. O nível em que você estabelece obrigações para as redes sociais, obrigações que têm custo, que basicamente o projeto prevê que são as redes sociais que têm que controlar isso, sem dizer sendo que, na verdade, não seria, em tese, as redes sociais que deveriam controlar isso, né? Mais uma vez, mais um controle que assim, é um controle que está acontecendo e acontece normalmente. O Banco Central recebe lá o nosso cartão de crédito se passou de R$5.000, se movimentou a conta mais R$2.000 por mês, também é informado ao Banco Central. Então, assim, é o controle. Faz parte desse esquema, desse grande esquema de controle. Agora, eu não sou otimista como os colegas aí. Não sou, porque essa lei igualzinha passou na Alemanha em 2017. Uma lei igualzinha e que foi contratada uma ONG para fazer o controle social da mídia. ONG essa cujo CEO lá era uma ex-agente da Stasi, né? Então, se passou na Alemanha, veja bem, se Mas passou na Alemanha... como é que está lá hoje? Está Tá lá. funcionando isso lá? Eu não sei direito, porque não conheço muito, mas eu sei que isso aconteceu. A lei existe e sabe-se quem contratou, né? Então, assim, se passar aqui, claro, o presidente pode vetar. Pode vetar. Se vetar, melhor. Se passar, né? Se a aberração passar. Mas, assim, eu acho que tem muita gente que está querendo que isso aconteça mesmo. Esse controle aí, tem muita gente favorável. Não acho que são exatamente as redes sociais, mas muito político aí tá favorável a isso. Não sei se barra no Congresso, não, tem dúvidas. Bom, para concluir aqui, o que fica, a meu ver, bastante claro é o seguinte, né? As redes sociais trouxeram um elemento novo para a disputa política, né? Tiraram a disputa política ali dentro daquele tabuleiro que os partidos e o establishment estavam acostumados a lidar, né? Daí a eleição do Bolsonaro. E eu uso aqui nesse episódio, nesse evento aqui, aquela minha bússola, né? Que ela é infalível. Né? 44 senadores votaram a favor desse trambolho. Como votaram os senadores do PT? Todos eles a favor. Se o PT é a favor, não pode ser a favor do Brasil, né? Então, para mim, isso aqui assim, encerra um pouco a questão. Vamos ver como a coisa vai andar. Ela é tão absurda e esdrúxula mesmo que eu acho que tem uma chance desse fenômeno que acontece no Brasil aqui, que é a lei não pegar. Ou então que nem chegue a tanto, porque realmente é uma situação surreal. Falando em situações absurdas, né? Eu gostaria de falar assim sobre um assunto aqui. Foi uma boa um bom tema que o Cleveland nos trouxe aqui, que é a situação que está vivendo Hong Kong, né? A liberdade, a democracia sendo atacada de uma maneira absolutamente violenta, com uma complacência do mundo vergonhosa, né? O regime a China parece que perdeu qualquer vergonha, qualquer limite, né? E como dito lá pelo presidente no Congresso Anual do Partido Comunista, parece que eles querem se impor ao mundo. Então, eu queria a impressão de vocês sobre o que está acontecendo lá. Cleveland, perdoa começar novamente por você, mas como você trouxe o tema, queria a sua impressão inicial aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
Eu vou ser bem curto e grosso. Primeiro, eu não estou fazendo uma crítica ao povo chinês, mas sim Sim, ao claro. governo ditatorial chinês. Então, aqui não vai nenhuma acusação à raça ou coisa do tipo. É simplesmente ao fato de que a gente tem uma ditadura lá, como a gente tem em outros lugares. E eu acho de uma hipocrisia sem tamanho quando você começa a impor restrições a vários países por serem ditaduras e você deixa a China, ao longo da história, se formar como ela se formou e deixa as coisas acontecerem naturalmente. O que mais me assusta é que eu me lembro que no início dos anos 90, eu estava nos Estados Unidos e ouvi uma apresentação de um presidente de um sindicato americano, que não tem nada a ver com um presidente do sindicato brasileiro. E a exposição dele, crítica ao modelo chinês, ele não estava baseado só no protecionismo, também no protecionismo, mas ia além. Dizendo o seguinte, olha, o que a gente está fazendo hoje é construindo um monstro. E esse monstro, lá na frente, ele vai fazer o que bem entender. Então, se a gente não colocar restrições que criem algum grau de isonomia, esse negócio vai virar e a gente não vai ter mais controle lá na frente. E a gente já observou isso desde lá de 2008, né? Se a gente lembrar de 2008, a China poderia facilmente ter acabado de destruir com os Estados Unidos, simplesmente com o estoque de moedas, estoque de títulos americanos que tinham lá guardados. E agora, eu acho que tem pouco a fazer. Todos os países do mundo vão gritar, mas está todo mundo na mão da China. E, infelizmente, é isso que a gente está observando. E a ditadura continua, a acusação sem direito à defesa continua. O que está acontecendo em Hong Kong é um absurdo. Eu presenciei manifestações e até participei de manifestações contra essa tomada, que eu não vejo de outra forma, de Hong Kong, e eu acho que as pessoas têm que começar a se manifestar também nas redes sociais. É um absurdo. Até um desrespeito, né? Porque o tratado foi firmado em 1997, previa uma autonomia, né? Durante 50 anos, né? E essa lei de segurança que eles estão implementando lá, ela é absolutamente abusiva, está gerando reações aí de toda a comunidade internacional, caso da Inglaterra, né? Até estendendo lá o passaporte para cidadãos, para muitos cidadãos, a Austrália também. O Vitor tinha comentado isso também no Facebook dele. Queria a sua impressão, Vitor, sobre isso que está acontecendo em Hong Kong. O problema é um abuso, né? Um Estado autoritário, onde não existe liberdade de expressão, existe liberdade econômica limitada desde que você não atrapalhe não se meta em política e não atrapalhe o governo. Mas liberdade de expressão não existe. Infelizmente, ninguém vai desafiar a China. Ela vai fazer o que quiser. É uma potência. A mesma coisa que os Estados Unidos oprimisse alguma população lá. Enfim, todo mundo vai achar um absurdo e ninguém vai fazer nada. Que é o comum nos dias de hoje, né? Todo mundo rosna, late, mas ninguém morde. Então vai ficar por isso mesmo. Mas é importante que a gente não perca de vista com quem nós estamos lidando, né? Essa China que traz bilhões e que investe no Brasil e tudo mais, é uma China que é um Estado autoritário e opressor. Bom, é a mesma que alguns dias atrás aí estava orientando o que os deputados brasileiros poderiam ou não falar, né? É realmente uma situação que a gente caminha. Bom, meus amigos, nosso papo, para variar, sempre muito bom. Essa conversa aqui poderia durar horas, horas e horas, mas está chegando aquele momento triste em que nós vamos nos despedir. E para alegrar um pouco esse momento, que naturalmente seria triste, afinal de contas a gente só vai se ver semana que vem, eu queria colher de vocês aí aquela nossa bola dentro, bola fora, dicas, citações, as considerações finais. Diga aí, Rodrigão, quais são as suas considerações finais? Bola fora é a mais óbvia, né? O ministro mentir sobre seu doutorado no Lattes, né? As pessoas têm que ter noção que hoje é tudo muito fácil você confirmar certas informações, né? Então essa acho que é a grande bola fora
né, da semana e que deveria ser uma prática que deveria ser abominável. As pessoas deveriam pensar melhor sobre isso. Então, essa bola fora. Eu vou dar uma dica. A minha dica é de música hoje, né? Quem gosta de música clássica, mas não é só música clássica, música popular também, no violoncelo, eu sugiro que ouçam Hauser. Hauser é Hauser. Hauser. É um... Vamos anotar. Só para anotar, porque senão Hauser não é de house, né? É de Hauser. A-H. Um grande... H-A-U-S-E-R. Hauser. É um excelente instrumentista de violoncelo. Ele toca outros instrumentos, mas ele é um excelente. É jovem e está fazendo muito sucesso. E é muito agradável ouvir. Ele tem cenários impressionantes onde ele toca. É bem joia. Vale a pena dar uma olhada. Legal. E aí, Cleveland, com você, suas considerações aí, suas dicas, citações? Eu acho que a bola fora é do governo chinês. Sem sombra de dúvida, eu acho um absurdo, ainda aproveitando para fazer isso no meio de uma pandemia. A bola dentro por incrível que pareça, do Bolsonaro, que ele vetou essa semana a proibição de colocar maus pagadores no cadastro positivo. Se ele não tivesse feito isso, você iria, obviamente, aumentar o nível de assimetria informacional no mercado de crédito, o custo do crédito ficaria mais alto e você teria até um efeito de seleção adversa, né? Porque quem ia pedir, de fato, seriam aquelas pessoas que seriam os maus pagadores. Então, acho que a bola dentro foi essa. Dicas da semana. 2 dicas. Uma para a felicidade do Rodrigo. Eu estou nesse friozinho e a possibilidade de você comer uma carnezinha, assim, uma carne uruguaia. Então, estou sugerindo um vinho uruguaio, Tinto Prelúdio Barrel Celeste. Vou até anotar. Um belo vinho, eu acho que vale a pena quem for para o Uruguai ou quem puder trazer, uma composição de Merlot, Taná, Cabernet Franc e Petit Verdot. E a outra dica, que parece meio que contraditória com o que eu disse aqui hoje, é assistir um filme Privacidade Hackeada. Parece contraditória porque é um pouco da história como é que é o nome daquela empresa? Analytics? Da eleição. Desculpa, não ouvi. Quem falou? Cambridge Analytics, que negócio todo. Cambridge Analytica. E é um pouco a história junto com a utilização de dados do Facebook. Mas que, para mim, isso não justifica qualquer tipo de lei dessa que a gente está aprovando aqui. Mas o filme é bem interessante. As pessoas que normalmente gostam de fazer essas brincadeiras no Facebook, fiquem de olho, tá? E aí, Vitão? Bom, bola dentro. Sigo o relator Cleveland. Acho que foi uma sanção, um veto, né? Um veto muito razoável e necessário. A segunda bola dentro ainda é para o governo, que fechou essa parceria com a Universidade de Oxford. Acho importante o Ministério da Saúde, por intermédio originalmente do ex-ministro Nelson Teich, né? Essa vacina parece ser que está mais avançada, então essa potencial situação de produção de 30 milhões de doses até dezembro, se der tudo certo, depois de outras 100 milhões, acho que é um fato importante. Também foi uma bola dentro. Bolas fora são várias, né? Nós temos o ministro, o que foi e não foi, a faculdade que diz que não era e era, professor, a China. Então, temos um conjunto aí de bolas fora, bem vasto. Para todos os gostos. Bom, e a dica vamos à dica. Uma série chamada The Story of God, com Morgan Freeman. São 3 temporadas, eu não vi a terceira ainda, mas a primeira e a segunda são fantásticas, principalmente a primeira, onde ele viaja pelo mundo para entender diferentes religiosidades de diferentes culturas e a relação das pessoas com Deus e tudo mais. É muito bacana.
Qual é a plataforma? Netflix. The Story of God. Na segunda temporada ela é boa, mas não é tão boa porque ele já não viaja, deve ter tido algum problema. Ele não vai aos locais, ele narra um pouco de fora, mas mesmo assim ela é bem bacana. Acho que é uma série documentária, né? Mas é bem legal, principalmente a primeira. Bom, deixa eu começar aqui pela minha parte. Eu, apesar do meu sotaque, eu nasci no Rio de Janeiro, sou filho de um vascaíno, né? Tenho muita simpatia pelo Vasco da Gama e quando criança, um dos primeiros ensinamentos que meu pai me passou era detestar o Flamengo, o que era custoso para mim por conta do Zico, né? Porque dava um nó na minha cabeça. Eu não podia gostar do Flamengo, mas eu gostava do Zico. Então, esta bola dentro que eu vou dar aqui vai ser uma bola dentro com algum sacrifício. E para contrariedade, provavelmente, do meu amigo vascaíno Cleveland. Mas a minha bola dentro vai para o Flamengo, que conseguiu aí quebrar. Peraí, Cleveland não. Perdão, meu amigo Victor, vascaíno. Essa bola dentro vai para o Flamengo aí, né? Por quebrar o monopólio da Globo, fazer uma transmissão histórica de um jogo seu aí pelo YouTube, né? O que, a meu ver, tem toda a pinta de ser uma nova etapa aí na questão da transmissão do futebol, dos eventos esportivos. Bom, a bola fora, perdoem meu egoísmo, mas quando falo por mim, creio que esteja falando por muitas pessoas, a bola fora vai para um lixo de empresa chamado PicPay, né? Que sumiu com o meu dinheiro. Eu fiz até de lá para acreditar a PicPay, o dinheiro está no Triângulo das Bermudas, porque saiu do banco e não volta. Essas plataformas, é impossível você falar com um ser humano, não tem um telefone, não tem nada, né? Você só consegue se comunicar mal e porcamente através de perfis das redes sociais. Bom, eu já acionei o Procon, estou aqui de braço cruzado, esperando a empresa se manifestar ou o Procon trazer alguma solução para o meu problema. Então, até o dia em que o dinheiro voltar para minha conta, eu me sinto roubado. Então, o PicPay devolve o meu dinheiro. Essa é a bola fora. Bom, a minha dica também vai na Netflix. Você sabe que eu adoro esse negócio de arquitetura e decoração. Então, eu vou indicar aqui dois, fazendo uma mineração lá na Netflix, né? Às vezes você tem uma sensação que tem tanta coisa e não tem nada, e não sei se vocês às vezes sentem isso. E fazendo uma mineração lá, a parte de reality shows, são dois realities dessa parte de arquitetura e decoração, que são dois extremos. Um é o movimento Tiny House, né? Que são aquelas casas pequenininhas, né? Aqueles espaços super bem planejados. Eu sonho com um negócio daquele, bem pequenininho, para me dar pouco trabalho, mas tem soluções assim incríveis, vale a pena assistir. E o outro, no extremo oposto, são as casas mais extraordinárias do mundo. Que tem projetos arquitetônicos assim espetaculares. Tem um em Madrid, que é um negócio, vale a pena assistir, tá? Quero aqui fazer uma reclamação pública. Qual que é o nome, Marcelo? Um é Movimento Tiny House, né, que são as casinhas pequenas, e o outro são as casas mais extraordinárias do mundo. Netflix. Quero fazer uma reclamação pública aqui contra o senhor Rodrigo Deloso, que nos ouve, que por conta dele, essa noite eu praticamente não dormi. Por quê? Eu anotei a indicação dele lá de assistir O Espião e caí na besteira de começar a assistir. Quem disse que eu conseguia parar? Eu praticamente virei a noite em claro assistindo. Não percam. É uma série, uma minissérie muito legal. Conta a história verídica de um agente israelense infiltrado na Síria. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas é caso verídico, né? Mas assistam, porque eu dei essa dica porque quando eu fui para Israel, eu comprei esse livro e li há 20 anos atrás. Nossa, sensacional, cara. O seriado aparecer, é muito bom mesmo. Tá? Para quem já assistiu vai entender. Quem não assistiu irá entender, mas o lance das árvores é sensacional, né? Sensacional. Sensacional. O lance das árvores é sensacional. Bom, e uma citação que tem tudo a ver, para fechar aqui o nosso bate-papo, tem tudo a ver com o que a gente passa essa semana, é a seguinte, né? Você pode enganar poucos por muito tempo, você pode enganar muitos por pouco tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de encontrar vocês, ter esse bate-papo gostoso. Vamos dividir aí no YouTube essa nossa conversa para quem quiser se juntar a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo. Uma boa noite para vocês. Um abração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos.